Qual que é a diferença da possessão para incorporação? Vocês vão primeiro entender que a possessão é algo raro de acontecer, tá? Processos de epilepsia, por exemplo, podem ser uma tentativa de... Não estou falando de todos os epiléticos, tá, gente? Não. Mas a epilepsia é uma maneira que o corpo de se defender de uma possessão, tá? Então, às vezes, um médium que já tem aí um médio de transporte, né, pode sofrer alguma coisa parecida. Uma possessão é um espírito que obriga, ele toma o seu corpo, tá? Precisa ser um espírito muito forte. Por isso que, na maioria das vezes, eles parecem com demônios, né? E aí, padres, próprio Jesus já expulsou 500 demônios, né? Igrejas evangélicas, casas de umbanda, casas de quimbanda, casas de candomblé, sempre tem um lá trazendo um brucutu, né? O brucutu invasor, né? Invasor de livre-arbítrio. E você pode incorporar também outros que são invasores, mais ou menos, de livre-arbítrio, mas se deixam ali enganar, vamos dizer assim, os famosos zombeteiros, né? Então, também é uma mediunidade muito sensível, certo? E é uma mediunidade que as pessoas adoram. A verdade é o top 10 aí das mediunidades. Por quê? Porque o incorporante sente sensações, na maioria das vezes, muito agradáveis, tá? Então, claro, se eu sou um incorporante de um sofredor, eu vou sentir sensações desagradáveis. Mas se eu estou incorporando uma entidade, um Exu, uma pombogira, que tem uma autoestima, que está com o seu campo, seu eixo, seu feminino e seu masculino equilibrado, com a fé, você pega um preto velho que vem com aquele amor incondicional e você sente o amor incondicional, ou você sente um falangeiro de Iemanjá e se sente a própria sereia ali, né? Porque às vezes nós também temos imagens oníricas da nossa incorporação, tá? Que nós vemos junto a essas duas mediunidades, né? Então existem várias maneiras de se incorporar, certo? Também assim como existem aquelas várias maneiras de comunicação mediúnica. Então, dentro de uma gira de Umbanda, nós vamos falar dessa casa aqui, que vocês já conhecem, que não é uma Umbanda tradicionalista, ela é uma casa ponta de lança e, na verdade, não existe Umbanda tradicional, foi uma invenção aí de 100 anos, existem muito mais casas, bem mais antigas do que essas, ela é uma cultura familiar espiritual, ou seja, seus ancestrais vão vir falar com você o que você tem que fazer, tá? Claro, dentro de uma tecnologia, por isso nós podemos nomenclaturá-la de Umbanda, tá? Ou outros vão ter outros nomes também, que cultos muito parecidos, que usam tecnologias, liturgias bem parecidas com a nossa. Então eu chamo campo, então eu preciso ter um receptor, né? No centro eu tenho uma arquitetura energética que facilita a incorporação, o caminho, a entrada desses espíritos incorporantes aqui. Só que eu tenho também o campo. O que isso quer dizer? Eu chamo o orixá. Então, eu estou chamando o campo das matas. Eu posso me sentir excorporado. Então, eu vou entrar num transe, mas eu não estou dentro de uma incorporação de uma outra alma, um outro espírito individual. Eu entro como que numa dança no campo coletivo, tá ok? E eu rememoro ou simplesmente aciono essa inteligência e eu consigo fazer movimentos energéticos inundado daquela energia, mas não necessariamente eu estou incorporado. Ou eu posso ter um falangeiro daquela força e eu incorporo aquela força, o que a gente chamaria aqui no Brasil de incorporação de orixá. É algo raro e com uma liturgia, uma tecnologia específica de lugares específicos, ou eu vou viver essa excorporação, né, na energia do orixá. Eu posso também ter uma incorporação direta, ou seja,
o falangeiro, meu avô, que é seu avô que virou o caboclo lá, o seu avô é o caboclo. Aí ele vai ter diversas maneiras de poder acoplar em seu corpo, tá? Isso se faz através dos seus chakras, né? Então você tem, eu, por exemplo, incorporo através desse chakra laríngico. Se vocês forem perceber, essa força dessa comunicação, ela está aqui, ó. Não é uma voz normal, né? Mas a maioria dos pretos velhos, eles vão fazer uma incorporação no seu chakra básico e por isso você tem uma sensação de que você vai abaixar, além de outras questões que depois nós vamos destrinchar melhor, né? E você tem o que a gente chama de irradiação, ou seja, eu estou aqui, eu vou irradiar em você e você vai repetir os meus movimentos. E nós temos a intercepção, que é as minhas ondas mentais vão intercepcionar, os seus neurônios, eles não se conectam, certo? Eu vou interceptar essa onda e eu vou substituir pelas minhas ondas mentais, minhas consciências. Então, todo estímulo elétrico, neural, vai ser interceptado por mim e eu vou, através disso, fazer as minhas, né, o meu serviço, né? Porque a gente não vem aqui para brincar. Se bem que eu tenho zerê que vem aqui para brincar, né? Porque nós temos zerês que são crianças comuns, herês encantados, e tem muita dessa ideia de que é super complexo, porque muitas das religiões afrodescendentes ou espíritas têm muitas discordâncias, às vezes, por questões de nomenclatura, tá joia? Então, às vezes elas estão falando a mesma coisa, né? Então, o que eu chamo aqui de espírito é o corpo perispiritual com a consciência, né? Que já desencarnou. O que eu chamo de corpo astral é o perispírito com pessoa viva. O que eu chamo de alma é esse imaterial que é comum entre o seu perispírito, seu corpo encarnado, seu corpo emocional, né? É o que a gente tenta encontrar, né? O que a gente tenta construir, a nossa própria alma, né? E você vai ter também a possibilidade de incorporar dentro do campo alter egos. Sim, por isso que, gente, sejam malandros, não saem por aí falando, ai, minha pombogira é incrível. Vai que essa pombogira é uma criação sua, do seu alter ego, e você incorpora esse personagem. Ou seja, quando eu crio, dentro de uma constelação familiar, por exemplo, pessoas que não conhecem, através do campo, conseguem, de uma maneira, incorporar aquela pessoa, que inclusive é viva, nem está desencarnada, né? Então, você imagina se eu consigo incorporar a projeção mental que existe no campo de um constelado, imagina a sua própria projeção mental estimulada por um campo que materializa. Então, nós temos alguns que a gente pode achar que são apenas formas, pensamentos, eles não têm alma, tá? Então, alguns que a gente acha que são espíritos, são apenas formas, pensamentos ou alter egos nossos que precisam se expressar, tá? E eles têm suas necessidades de expressão. Aí a sua mente, né, a sua consciência e sua inconsciência, criando as maneiras de existir das suas múltiplas possibilidades. E eu posso também incorporar outras consciências minhas. O que isso quer dizer? Eu fui um velho indígena, ou uma curandeira, ou um médico, ou alguma coisa que seja útil para aquele momento agora. Você pode acionar essa consciência e ela vai se passar com uma incorporação. Vai ter a impressão de que é uma incorporação. Mas, na verdade, você está acionando uma sabedoria, um perispírito, uma vida, um personagem seu, alguém que você já foi, tá? Eu posso, inclusive, também fazer isso com parentes. Eu posso, inclusive, fazer isso com vivos, né? Tem uma situação que a moça deu uma dormida no centro espírita, quando viu,
de uma médium muito forte que puxou, como eu disse, é um médium que faz a diferença, né? E aí ela começou a falar, gente, será que eu morri? Eu tô aqui falando na voz fulana, né? E na verdade era ela dormindo, projetou, foi o corpo perispiritual dela, certo? Então você pode sim incorporar seres vivos, seres que estão vivendo aqui também. Ou seja, e é isso? Isso são coexistências conscienciais. Ou seja, esse negócio de dois corpos podem ocupar o mesmo lugar? Pode, porque a consciência não é exatamente um corpo, não é mesmo? Então ela se passa assim. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é respirar e sem alardes e observando e estudando. E sempre entendendo quem é rei e senhor do seu corpo é você. Então você decide. E se você acha que não está decidindo, por exemplo, só eu estou incorporando um espírito que me faz mal, vê se você, qual que é, que dentro de você está fazendo um acesso nesse espírito aí que te faz mal. Então, para eu entender se é uma incorporação verdadeira, inconsciente, se é irradiação, possessão, você não vai entender nada. No caso, você não vai ter consciência do que está acontecendo, né? Se é um falangeiro, se é uma excorporação, isso tudo você vai estudando, experienciando, vivenciando e vai tendo o paladar, vai saber degustar as energias. E aí você vai saber muito bem, por exemplo, quando você está com o seu caboclo, quando você está com o seu preto velho, quando você está com outro guia de outra coisa, entendeu? Porque você vai ter paladar, você vai entender a energia e vai saber ler através do invisível, mesmo sem clarividência, várias coisas, tá certo? E é engraçado, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um personagem que você incorpora muito, por exemplo, eu para Telena. Ela já viu vários outros rostinhos por aí, nunca viu o meu. E eu sou o espírito lá mais persistente aqui com essa garota, né? Todo dia nós estamos aí, né? Então, mas ela não conseguiu ainda me ver através da clarividência dela, né? Exatamente porque o tipo de maneira como eu preciso estar com ela não passa aí, não possibilita essa clarividência, embora a filha dela e outras pessoas às vezes possam me ver, né? Atrás dela. Porque eu, enfim, às vezes incorporo, mas na maioria das vezes estou irradiando ou interceptando, né, as ondas neurais da Telena. Eu não entro no corpo dela, né? É isso, tá?